Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. A nossa aula de hoje é sobre métodos contraceptivos. A gente sabe que durante a puberdade o corpo já está preparado para a reprodução. Porém, a puberdade é um período que acontece na fase da adolescência. E por mais que o seu corpo esteja preparado para a reprodução, esteja preparado também para uma gestação, não quer dizer que isso deva acontecer. A adolescência é uma fase em que ainda estamos adquirindo maturidade, nos conhecendo, conhecendo o nosso corpo. Então não é uma fase ideal para uma gestação, ok? A gestação ela deve ser planejada e desejada. E a gente sabe que temos obrigações com essa criança, né? Precisamos de dar condições de moradia, condições de crescimento, de educação. Então, pessoal, para isso existem os métodos contraceptivos. Os métodos contraceptivos também não é aquele que a gente pode escolher porque a gente acha que é o melhor. Precisamos de ter um acompanhamento médico para escolher o método contraceptivo e a gente vai ver por quê, ok? Então, olha só, pessoal, existem vários métodos contraceptivos. Existem os métodos comportamentais ou de abstinência, existem os métodos de barreira, existem os métodos hormonais, existem os métodos cirúrgicos e existe o dispositivo intrauterino, pílula do dia seguinte. Nós vamos falar de cada um deles agora, ok? Gente, os métodos contraceptivos, eles são métodos que impedem uma gravidez indesejada. Alguns deles também impedem a transmissão de infecções sexualmente transmissíveis, ok? Mas o que a gente tem que saber é ter consciência de que o método escolhido, ele só vai funcionar se você utilizar ele corretamente, ok? Alguns desses métodos contraceptivos, a pessoa tem que ter uma disciplina, né? Um compromisso para que não ocorra gravidez. Gente, entre os métodos contraceptivos, a gente tem aqueles que são reversíveis, ou seja, você parou de tomar, por exemplo, a pílula, né? O anticoncepcional hormonal, você consegue engravidar. E existem os métodos que são irreversíveis, que são os métodos cirúrgicos, que no caso é a vasectomia para o homem e a laqueadura tubária para a mulher. Nós vamos falar deles também, desses métodos, ok? Gente, nós temos aí uma imagem com os principais métodos contraceptivos, né? Nós temos aí o método da tabelinha, a pílula anticoncepcional, a injeção, o DIU, a pílula do dia seguinte, os preservativos feminino e masculino, o diafragma. Creio que vocês já ouviram falar de alguns deles e alguns vocês nunca nem ouviram falar. Existe uma gama muito grande de métodos contraceptivos, né? Vamos lá, métodos naturais de abstinência, né, ou comportamentais. Pessoal, esses métodos, né, naturais de abstinência ou comportamentais, eles são métodos que eles não têm uma eficácia muito grande, não são métodos muito seguros. Por quê? Por exemplo, o método da tabelinha, a mulher ela vai ter que conhecer o corpo dela primeiro. Ela vai ter que acompanhar o ciclo menstrual dela lá no calendário mesmo. Por isso que a gente fala o método da tabelinha. O que que acontece? A mulher ela vai observar o primeiro dia da menstruação dela. E a partir desse primeiro dia da menstruação, ela vai contar 14 dias. No 14º dia, se for um ciclo de 28 dias, hipoteticamente, no 14º dia é o dia que ela vai estar ovulando, tá? Então, o que a mulher tem que fazer? Ela tem que evitar ter relações sexuais nesse período. Por isso que a gente fala que é método de abstinência. Então, o espermatozoide, ele sobrevive no corpo da mulher dentro de 3 dias, né? Ele fica lá 3 dias ainda apto a fecundar o óvulo. Então, o que acontece? O óvulo, né, ele vai ficar disponível durante 24 horas, né, da ovulação. Porém, o espermatozoide, ele fica 3 dias lá. Então, o que a mulher vai ter que fazer? Ela vai ter que ficar na abstinência durante 7 dias, né? 3 dias antes da ovulação, o dia da ovulação e 3 dias depois da ovulação. Então, esse é um método, assim, que ela tem que
fazer antes, né? Isso aí, acompanhar no calendário antes do ciclo menstrual dela. Pode ocorrer de ter algum problema, atraso na menstruação, né? Por estresse, por medicamentos. E aí o ciclo fica irregular, a mulher acaba não sabendo qual é o dia fértil dela. Então, por isso que não é muito seguro. A temperatura basal é quando a mulher ela vai ter que ir medindo a temperatura basal dela, que é a temperatura quando ela acorda, quando ela ainda não fez nenhum esforço físico. Então, todos os dias de manhã, ao acordar, ela tem que medir a sua temperatura basal. E aí, pessoal, quando ela tiver nos dias assim da ovulação, no dia da ovulação mesmo, cerca de 0,5 graus Celsius abaixo, vai estar abaixo da temperatura corporal dela. Depois disso, a temperatura corporal dela vai aumentando. Então, ela tem que ficar no mínimo 6 meses fazendo essa medição da temperatura basal dela para ela ter certeza. Por isso que não é um método muito seguro. Então, ela vai ter que usar outros métodos contraceptivos até ela conhecer bem, né, a temperatura do corpo dela. O muco cervical, pessoal, é um muco produzido pela vagina, que ele tem um aspecto de clara de ovo. E esse muco, ele vai ficando mais elástico quando a mulher está chegando no seu período fértil, né? Então, quanto mais elasticidade, mais próxima ela vai estar ali do seu período fértil, né? Então, gente, também não é muito seguro, porque a mulher ela tem que conhecer muito bem esse muco dela, né? Depois da menstruação, ela fica assim 3 dias sem produzir esse muco. Depois ela começa a produzir o muco e ela tem que acompanhar como é que tá a elasticidade desse muco. Então, esses métodos, eles não são muito seguros, ok? E são métodos mais antigos também. Nós temos os métodos de barreira. Os métodos de barreira é a camisinha feminina e a masculina, né? Que são os preservativos. A camisinha, né? Ela tem eficácia tanto para impedir a gravidez, né? A concepção, e ela também tem a função de impedir a transmissão de infecções sexualmente transmissíveis. Então, a camisinha, o preservativo, é um método muito interessante de ser usado, né? Porque além de impedir uma gravidez, também impede a transmissão de infecções sexualmente transmissíveis, ok? A camisinha masculina, e tanto a feminina, deve ser observada a data de validade, deve ser observado se tem o selo do Inmetro, né? Para ver se foi testada e aprovada, ok? Gente, o diafragma é esse aqui, ó. O diafragma, ele deve ser colocado na mulher por um profissional da saúde. Porque como funciona o diafragma? O diafragma, ele deve ser feito na medida, né, para cada mulher, e a mulher vai colocar ele antes da relação sexual. Ele tampa o colo uterino, impedindo, né, com que os espermatozoides cheguem até ali as tubas uterinas para fecundar o óvulo. E aí a mulher vai ter que permanecer com esse diafragma até 8 horas após a relação sexual. Aí depois ela tira, lava e guarda num estojo adequado. E assim, sempre que ela for ter relação sexual, ela pode usar esse diafragma. Ele tem uma durabilidade, né? Só que mulheres virgens não devem usar, né, o diafragma por causa do ímen, né? Por causa do rompimento do ímen. Mulheres que têm problemas cardiovasculares, mulheres que têm um ciclo menstrual muito intenso, né? O fluxo muito intenso, também não deve usar o diafragma, ok? Os espermicidas, pessoal, eles são pomadas, eles vêm pomadas em gel, onde é passado na vagina antes da relação sexual. E aí ele impede com que os espermatozoides cheguem até o óvulo. Ele mata, né, os espermatozoides. Ok? Gente, nós temos os métodos hormonais, que eu diria que é um dos métodos mais utilizados. A gente sempre pensa, quando a gente fala em métodos, né, contraceptivos, métodos anticoncepcionais, a gente sempre acha que é a mulher que tem que
tem que ter a iniciativa de tomar, né, os hormônios, os contraceptivos, mas o homem ele também faz parte dessa escolha, né? O homem ele tem que usar o preservativo, né? O método contraceptivo do homem é esse. Mas ele também tem que ajudar a mulher quanto à escolha do contraceptivo, ok? Aqui nos métodos hormonais, a gente tem as pílulas, que geralmente são vendidas em cartela, e a mulher ela tem que ter uma disciplina, porque geralmente ela toma ele diariamente, aí falha 7 dias, que é o período menstrual, depois volta a tomar de novo. Então ela tem que ter uma disciplina para tomar, né? Não pode faltar nenhum dia, não pode atrasar, geralmente você tem que tomar no mesmo horário. Então muitas mulheres, elas até deixaram de tomar as pílulas anticoncepcionais por causa dessa disciplina, às vezes esquecia, né? E corria o risco de ter uma gravidez. Então passaram a vir os injetáveis, que são injeções, né? Essas injeções, pessoal, elas podem durar 1 semana até 3 meses, dependendo da carga de hormônio. Métodos hormonais é uma grande carga de hormônio estrógeno e progesterona, tá? No corpo da mulher. Então, assim, pode ter efeitos colaterais? Pode. Mulher que tem enxaqueca, mulher que tem problemas cardiovasculares, problemas de circulação sanguínea, elas devem evitar, né, de tomar esses métodos hormonais, porque ele tem uma grande carga de hormônio que pode modificar muito aí no corpo da mulher, causando alguns problemas de saúde muito sérios. Nós temos os implantes. Esses implantes, pessoal, são esses tubinhos aqui, ó. Esses tubinhos, eles são colocados sob a pele e ele vai soltando cargas hormonais ali na corrente sanguínea. E esses tubinhos aí, eles podem durar até anos, né, no corpo da mulher aí. Nós temos os adesivos eles são colados, né, a gente tem um aqui, ó, sob a pele da mulher e ele vai soltando hormônios na pele da mulher que vai sendo absorvido e lançado na corrente sanguínea. Esses adesivos, geralmente, eles têm que ser trocados de semana em semana. E o anel vaginal, pessoal? O anel vaginal, ele é esse aqui, ó. Ele é colocado ali, né, sob o colo uterino. E ele vai também soltando cargas de hormônios, né, estrógeno e progesterona, impedindo que a mulher ovule ou retarde essa ovulação, ok? Nós temos os métodos cirúrgicos, que são os métodos irreversíveis. Geralmente, quem faz esse tipo de cirurgia já teve filhos e decidiu não ter mais filhos, né? Ou se não, a mulher ou o homem tem algum problema de saúde e se houver uma gravidez, né? A mulher tiver a gravidez, pode correr risco de morte, né? Então, só nesses casos é que é indicado os métodos cirúrgicos. A mulher geralmente ela faz a laqueadura depois de um parto cirúrgico, que é a cesárea, né? Ela já aproveita e faz a laqueadura. A laqueadura nada mais é, pessoal, do que um corte, uma circuncisão lá das tubas uterinas, impedindo com que os óvulos cheguem ali, né, até o útero. Assim, o espermatozoide não consegue alcançar os óvulos, porque teve uma incisão ali nas tubas uterinas. É um processo cirúrgico mais complicado do que no homem. No homem pode ser feita, a vasectomia ela pode ser feita numa clínica mesmo, né? Basta ter uma anestesia local, porque aí vai ter uma incisão ali no saco escrotal e nos ductos deferentes. Aí vai impedir a passagem do espermatozoide. Os espermatozoides eles vão ficar retidos nos testículos. Ah, professora, mas vai ficar estante espermatozoide retido no testículo, e aí? Aí o seu corpo ele absorve esses espermatozoides, ok? Gente, a gente tem o dispositivo intrauterino que é o DIU. O DIU, ele geralmente o material dele é feito de plástico e de cobre, e ele também tem espermicidas nele, né? Ou também pode
e soltando hormônios, estrógeno e progesterona. Mas a função dele principal, porque o cobre, ele é espermicida, né? Então, ali, a hora que o espermatozoide chegar perto do dispositivo, já vai matar o espermatozoide por causa do cobre, né? O DIU, ele fica durante anos no corpo da mulher. Então, ela não tem que se preocupar com disciplina de estar ali tomando uma pílula, de estar trocando o adesivo, de lembrar que tem que tomar a injeção, né? Porque o DIU, ele vai impedir com que haja a fecundação, né? Até pelo formato dele, ele é em formato de T. Então, chegando aqui, ó, os espermatozoides, eles não vão conseguir passar para as tubas uterinas para fecundar o óvulo, né? Só que algumas mulheres, pelo uso do DIU, elas adquiriram infecções urinárias, elas tiveram problema com o fluxo menstrual. Então, não são todas as mulheres em que o DIU é indicado. Mulheres também que têm problemas cardiovasculares, não é muito indicado o uso do DIU, ok? Por isso que é tão importante a gente ter um acompanhamento médico, procurar um atendimento médico para escolher o melhor método contraceptivo, né? Não são todos os métodos contraceptivos que são indicados. Então, você precisa conhecer o seu quadro de saúde para poder escolher um método contraceptivo, ok? Temos a pílula do dia seguinte. Gente, as pílulas do dia seguinte, elas só devem ser usadas em caso de emergência mesmo, por exemplo, um caso de estupro. Porque as pílulas do dia seguinte, ela tem uma carga hormonal muito grande. Ela vai impedir lá no endométrio a anidação, ela vai aumentar o muco cervical para que o espermatozoide não chegue até o óvulo. Ela pode retardar a ovulação, para vocês terem noção do tanto que a carga hormonal dela é grande. Ela deve ser tomada até 72 horas após a relação sexual, né? E ela pode causar, se isso se tornar um hábito, né, um método contraceptivo em que a menina vai ficar tomando isso aí, ela pode ter náuseas, dor de cabeça, enxaqueca, né, atraso no ciclo menstrual, pode desregular o ciclo menstrual dela. Então, assim, não é indicado tomar pílula do dia seguinte sempre, é só em casos de emergência mesmo, tá? Pessoal, dúvidas? Se tiver alguma dúvida, o e-mail institucional tá aí. Pode me enviar um e-mail institucional que eu vou responder a todos vocês. Eu espero que vocês estejam estudando bastante. Quando a gente voltar lá para a escola, eu espero que vocês estejam afiados. Olha, fiquem ligados. Tudo que eu falei que você achou importante, anote, porque aluno esperto anota tudo. Pessoal, um beijo e até a próxima aula, ok?